Louvado seja o nome do Senhor. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Nós estamos muito felizes hoje, nesse dia tão precioso de segunda-feira. Estou vendo aqui uma quantidade muito grande de irmãos na sala. Em alguns Zoom, eu vejo 3 até 4 irmãos em um único Zoom. E também os irmãos do Facebook, do Instagram, os irmãos do YouTube, maravilhoso. Hoje nós também vamos ter salas para espanhol, para inglês. 1 minuto, irmãos, por favor. Glórias a Deus. Então nós vamos, agora sim, já estamos ao vivo. Muito obrigado a você do Instagram, do Facebook, que estão conosco. Obrigado mesmo. Essa é a reunião do altar aqui nos Estados Unidos. Nós temos essa reunião todas as segundas-feiras. Esse é o ministério do profeta Elias, o ministério de arrependimento e santidade internacional. O nosso líder é o profeta Elias. Ele está à nossa frente, liderando todos os altares do mundo inteiro. E hoje nós temos uma palavra muito importante para vocês. Por favor, não saiam dessa sala. Não saiam. Nós temos que tratar de 3 itens importantíssimos. Primeiro, o nosso viver, e ele vai incluir alguns aspectos importantes. Depois, nós vamos falar do arrebatamento, e por último, nós vamos fechar com o reino milenar e a nova Jerusalém. Vamos procurar compactar tudo isso, no máximo em 1 hora. Não vai ser fácil. Durante a semana nós vamos estar desenvolvendo esse tema. Essas têm sido as palavras que o Senhor tem dado para nós nos nossos cultos globais com o profeta Elias, e também tem dado para nós nas nossas vigílias globais de sexta-feira. Nós vamos fazer um resumo, então, desses pontos que nós consideramos os chaves para a nossa santificação, para esse processo que nós estamos todos, processo de santificação por meio do arrependimento, por meio do sangue de Jesus. Assim nós estamos alcançando a justiça e a santidade de Deus. São requisitos fundamentais para aqueles que querem ser arrebatados. Nós vamos começar então com Hebreus, o capítulo de número 11, o versículo de número 7. Hebreus 11, 7. Todo esse capítulo 11 vai nos mostrar aqui muitos, não só os patriarcas, mas muitos homens de Deus que conseguiram entrar na promessa do descanso pela fé. A fé, nesse capítulo 11, ela é fundamental. Então, a palavra que eles ouviam de Deus era seguida pela fé, era acompanhada pela fé. Quando Deus falava, eles criam. Quando Deus falava, eles acreditavam. E essa fé é tão importante no momento que nós estamos vivendo. Identificar a voz que está falando na terra por Deus, e segundo, fazer com que essa palavra chegue acompanhada da fé. Esses homens, eles não ouviam muito Deus. Noé não ficou ouvindo Deus todos os dias. Durante os 120 anos, não há muitos registros de que ele tenha falado com Deus tantas vezes. Mas nós cremos que a vez que Deus falou com ele, foi suficiente para ele usar a sua fé e ele guardar aquelas palavras. E ele crê que aquele juízo viria. Essa geração, nestes dias, nós temos tantas vozes. Essa geração não consegue identificar a voz de Deus. E tampouco consegue usar a fé para crer naquelas promessas. Então, aqui
Hebreus 11, o versículo 7 fala: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A justiça que vem da fé. Ele se tornou o herdeiro dessa justiça. Ele viveu, por meio da fé, ele creu nas palavras de Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. Em outras palavras, a justiça de Deus aqui está relacionado em Noé crer nas palavras de Deus. Se você que está me ouvindo nas nossas redes sociais, também aqui na nossa sala do Zoom, se você usa a sua fé para crer, então aqui mostra que você está sendo divinamente instruído quanto aos acontecimentos futuros, aquilo que vai acontecer na Terra. Por outro lado, nessa introdução, eu gostaria de deixar bem claro para os irmãos. Existem duas arcas que estão sendo construídas hoje pelos cristãos. Eu vou repetir porque é grave o que eu estou falando. Existem duas arcas que estão sendo edificadas ou construídas pelos cristãos. Uma arca, ela está relacionada com o padrão do sangue de Jesus, do arrependimento, da santidade e da justiça. Então, a partir do Quênia, o profeta Elias, ele está nos instruindo com palavras do próprio Deus, palavras diretamente do trono de Deus, na edificação dessa arca. Mas as palavras, elas são tão fortes que ela restringe o nosso viver. E nós passamos a ser julgados hoje por Deus. O juízo na casa de Deus está ocorrendo hoje. O padrão de santidade é tão elevado para Deus que o juízo ele já começou. Então, esse padrão de santidade é a edificação dessa arca. O padrão da justiça seguido da fé, de crer nas palavras que ele está falando. É o padrão que o Senhor está dando para edificar a arca com ouro, pratas e pedras preciosas. Veja, uma arca diferente. Mas a segunda arca que está sendo edificada, ela é com madeira, é com feno e é com palha. E essa arca, ela é muito grande. Ela está nos 200 ou mais de 200 países. É uma arca que está sendo edificada rapidamente e praticamente todos os cristãos estão dentro. Essa segunda arca, ela é extremamente perigosa, porque ela tem uma meta também. Já não é conduzir os filhos de Deus para a segurança dos céus, mas é levar os filhos de Deus para ficarem com o anticristo, para ficarem nos primeiros 3 anos e meio com o anticristo e depois os segundos 3 anos e meio, tribulação e grande tribulação. O perigo que nós temos agora de estar servindo, de estar edificando a arca errada é muito grave, porque aqui fala que por Noé estar divinamente instruído, ele edificou a arca verdadeira e ele salvou não somente a sua pessoa, mas ele conseguiu colocar toda a sua família. Agora, quando olhamos para Sodoma e Gomorra, o que temos ali? Nós temos um Ló que edificou uma arca de uma maneira muito apressada, de uma maneira muito equivocada, mas mesmo assim ele conseguiu sair daquela destruição que veio. Saiu também a sua esposa e as suas filhas, mas no meio do caminho a sua esposa olhou para trás. Olhar para trás quer dizer sair da verdadeira arca. Ela ficou no meio da estrada. Ela foi condenada não só para se tornar uma estátua de sal, mas ela vai passar toda a eternidade no inferno. Oh, que situação! E depois do inferno, o lago de fogo e enxofre. E os que ficaram em Sodoma e Gomorra, eles
edificar uma outra arca. Aquela segunda arca, ela não trouxe a salvação. Todos foram destruídos, inclusive as crianças. Preste muita atenção, inclusive as crianças foram destruídas. Nem as crianças Deus permitiu que saíssem. Então, aqui, nessa introdução, é muito importante identificar também a arca, que tipo de material você está usando, que tipo de palavra que você está recebendo para edificar essa arca. Quais são as instruções que você tem recebido para edificar essa arca? Se o material que você está usando é errado, você não vai conseguir. A sua família não vai conseguir. Os irmãos que você conhece, ninguém vai conseguir. Isso é muito preocupante. É um alerta para nós. É um alerta. Diante dos céus e com muito temor, eu falo para vocês. O Senhor, ele levantou nesse final dessa dispensação, o profeta Elias. Ele tem sido o canal que o Senhor tem usado para nos instruir todos os detalhes quanto à edificação dessa arca. Segundo, quanto ao material que nós estamos usando. E terceiro, quanto aos eventos que vai acontecer. O dilúvio, na época de Noé, aconteceu. Ninguém acreditava. Ninguém creu. Somente Noé, porque ele ouviu a palavra seguida de fé. Ele usou toda a sua fé para crer. Por isso ele preparou a arca. Por isso a sua família estava envolvida. Por isso eles foram salvos. Por favor, você que está me ouvindo, você precisa crer. O juízo de Deus virá. O arrebatamento vai acontecer. Se você estiver fora da verdadeira arca, você não vai conseguir. Você não vai entrar. A sua família não vai entrar. Ficar depois do arrebatamento é perder tudo. O dilúvio do juízo virá. Ninguém vai suportar aqueles dias. Portanto, eu estou rogando para você, venha para a arca verdadeira. Vamos edificar essa arca juntos. Noé demorou 120 anos para edificar a arca, porque ninguém queria ajudá-lo. Somente ele, a sua família. Por isso foi tão lento o trabalho. Hoje, o Ministério de Arrependimento e Santidade, estamos em todas as nações da terra. As 200 nações, em apenas 17 para 18 anos. O Senhor tem levado essa palavra, porque o Senhor tem pressa. Então, há um grupo de irmãos edificando essa arca. E aquilo que Noé edificou foi o que salvou ele e a sua família. Por favor, agora é o momento. Esse chamamento especial para todos nós, no poderoso nome de Jesus Cristo. Então, com essa rápida introdução, nós vamos então começar a nossa comunhão da noite. Vamos então abrir no livro de Hebreus, o capítulo de número 12. Vamos começar então, Hebreus capítulo 12. Nós vamos começar com o versículo 22. Aqui, o escritor de Hebreus, ele vai apresentar uns princípios que nós precisamos considerar. Hebreus 12, 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Aqui, o escritor desse livro, ele foi levado para o futuro, quando ele disse, tendes chegado. Primeiro, ele mostra que nós chegamos aonde? Ao Monte Sião. Esse Monte Sião, ele representa o final da edificação dessa arca. Ele já representa
todos que alcançaram o padrão da santidade e da justiça. Todas as vezes que os irmãos verem, tende chegado a Jerusalém celestial, ou chegado aos céus, ou participado do arrebatamento, os irmãos precisam associar a santidade. Você vai identificar o verdadeiro evangelho quando ele fala da santidade. A edificação da arca, quando ela não está sendo feita com ouro, pratas e pedras preciosas, não se toca na santidade. Em outras palavras, é um evangelho que você escuta, que você pode entrar nos céus de qualquer maneira. Não se preocupe. Não, isso está escrito na Bíblia, mas foi para aquela época. Para hoje, não é mais assim. Ou, não se preocupe, o que está aqui, você precisa entender, não é bem assim. Não é dessa maneira. Ou, não, isso aqui é doutrina de homens. Você já ouviu isso? Isso aqui é usos e costumes. Você já ouviu? Então, você só vai identificar a falsa arca quando você começar a ouvir essas palavras. A falsa arca, ela sempre vai facilitar a sua entrada nos céus. Ela sempre vai facilitar a sua edificação. A falsa arca, ela sempre vai encontrar um caminho para te conduzir para os céus. Aí está o perigo. O material errado e a instrução errada vai levar os filhos de Deus a ficar como anticristo. Entendem? É muito grave isso. É muito grave. Quando você tira a santidade do plano de Deus, quando você tira a santidade da agenda de Deus, você tirou tudo. Você matou completamente o plano de Deus. Quando falamos de Deus, quando falamos da eternidade, quando falamos dos céus, estamos tratando de elementos santos. Tudo relacionado à eternidade é santo. Olha para a nossa condição. Olha a imundícia que nós temos. Olha a quantidade de pecados que temos. Nós produzimos esses pecados diariamente. Ao olhar para um Deus tão santo, nós nos sentimos indignos. Como eu vou alcançar esse versículo 22? Aqui ele diz, tendes chegado ao Monte Sião. Em outras palavras, você atingiu um padrão de santidade e justiça. Você alcançou. Você chegou. Entende? Você edificou com o material. Você decidiu viver uma vida crucificada. Você decidiu viver uma vida totalmente em submissão ao Espírito. Você sentiu a importância de você ser uma pessoa santa. Então você decidiu abandonar todo esse mundo, toda a contaminação desse mundo. E quando você está fazendo isso, você ganhou uma visão. Você está dentro de uma visão da eternidade. Você está decidindo não negociar a sua eternidade com esse pouco tempo que nos resta nesse corpo. Não, eu não vou negociar. A minha eternidade é inegociável. Então você está disposto a abrir mão dos prazeres desse mundo, dos pecados desse mundo, ao ver que o seu Deus é santo, o seu Pai é santo, você também pode alcançar esse padrão. Depende de você. Eu quero alcançar. Eu quero chegar na Jerusalém celestial. Nós vamos falar disso na última etapa. E o versículo de número 23, Hebreus 12, 23. E a igreja dos primogênitos arrolada nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Dois itens que eu vou considerar nesse versículo de número 23. Primeiro, a igreja dos primogênitos. É muito fácil alguém dizer,
nós somos Filadélfia. Ou alguém dizer, nós somos a igreja dos primogênitos. Hebreus 11, o versículo 23. É muito fácil alguém dizer isso, não é verdade? Oh, eu sou, tá tudo bem. Eu sou a igreja dos primogênitos, ou eu sou a assembleia dos chamados. Mas existe um padrão aqui. Existe um grande padrão, porque essa assembleia dos primogênitos está relacionado com um viver altamente santo. E um viver que nós podemos alcançar. Nós podemos. E ele está aqui dizendo, existe na terra um povo que está sendo aperfeiçoado. Está sendo aperfeiçoado na santidade. Mas nós aprendemos tantas coisas. Eu posso ser aperfeiçoado para falar bem, para ser um excelente orador, ou para ganhar dinheiro, ou eu posso ser aperfeiçoado para ser um líder. Esses aperfeiçoamentos, eles até podem ser importantes, mas para aqueles que querem ser arrebatados, não tem valor. Porque na parte B desse versículo, ele vai mostrar, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O aperfeiçoamento na santidade, ele começa no nosso viver. Mas o nosso espírito, que é a parte mais oculta do nosso ser, ele, quando recebe a vida de Deus, ele recebeu agora a regeneração. Mas ele ainda produz impurezas. Ele ainda produz muitas coisas que não é do Senhor. O nosso espírito agora recebe o próprio Senhor. Ele precisa viver agora o Senhor. Quer dizer, o Senhor agora precisa se misturar ali. Mas quando o nosso espírito, que é eterno, que foi gerado pelo sopro de Deus, quando ele recebe o próprio Deus, que é espírito, nós temos dois espíritos dentro de nós. E agora, nós temos a vida eterna. Ela está totalmente dentro de nós. A vida eterna que foi a causa, ou que foi o caminho para gerar o nosso espírito, mas agora a vida eterna que entrou, aquela vida que venceu a morte, aquela vida que venceu o pecado, o Messias, aquele homem de dores que sofreu, que padeceu, que foi à cruz, que morreu, e ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele é o Espírito. E agora, quando nós o recebemos por fé, ele entra em nós. Então nós temos Jesus Cristo ressuscitado como Espírito dentro de nós. Mas a vida eterna, ela está agora em realidade em nós. Mas aqui mostra que e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então o nosso espírito, ele vai ter duas etapas para ser aperfeiçoado. A primeira é aqui na terra. Nesses dias, enquanto estamos recebendo a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, ela passa pela nossa alma. O que eu estou falando agora passa pelo corpo dos irmãos, passa pela alma dos irmãos e entra dentro do espírito. Se o que eu estou falando está sendo seguido por fé, não fica no seu corpo, não fica na sua alma, mas vai para dentro do seu espírito. A palavra de Deus, ela se torna um pão vivo que desceu dos céus. A palavra de Deus é espírito e ela é vida. Então, ela tem uma meta, ela precisa entrar dentro do nosso espírito. E aí ela se torna vida. Esse Cristo que entrou em nós, ele está agora crescendo. Ele está se desenvolvendo até a estatura, até a conformação. Mas o nosso espírito, ele está sendo aperfeiçoado. A segunda etapa do aperfeiçoamento do nosso espírito é dentro da eternidade. Aqueles que conseguirem entrar no arrebatamento, os que conseguirem entrar,
Aqueles que conseguirem entrar na eternidade. A segunda etapa do aperfeiçoamento ocorre lá. Porque hoje nós temos a eternidade dentro de nós, mas nós ainda não temos a realidade dessa eternidade. Nós sabemos que existe o corpo glorificado, mas ainda não temos essa realidade. Nós não aprendemos a viver por esse corpo. Nós sabemos que vamos receber as vestes brancas, de linho finíssimo, resplandecente, puro, mas nós não temos a realidade. O nosso espírito não tem essa realidade. Nós sabemos que os vencedores vão entrar nos céus, vão ser recebidos nos céus, mas nós ainda não temos essa realidade. O nosso espírito, mesmo ele sendo eterno, mesmo ele tendo a eternidade, ele ainda não tem toda a realidade. Por isso, ele vai receber o aperfeiçoamento final quando entrar na eternidade. Oh, irmãos, que privilégio! Quando nós entrarmos na última morada, na nossa verdadeira casa, que entrarmos por meio daquelas escadas, os céus com a porta aberta e nós entrando com a nossa família, em nome de Jesus. Olharmos para os lados e dizermos, nós conseguimos. E olhar para uma parede, olhar para o templo, olhar para os anjos. Naquele momento, o nosso espírito, ele nunca teve acesso àquela glória. Ele nunca viu aquela glória. Ele nunca entrou nos céus daquela maneira. Então, na medida que nós formos vivendo nos céus, o nosso espírito, ele vai finalizando o seu aperfeiçoamento. Oh, irmãos, que privilégio. Nessa noite, nosso foco aqui é animar a todos vocês. É possível nós entrarmos. Nós precisamos fazer alguns ajustes no nosso viver. Alguns ajustes na obra que estamos fazendo. Nós precisamos identificar o material que estamos usando para essa arca. Identificar a voz, a orientação que estamos recebendo. Irmãos, aqui na Flórida, vocês sabem, recentemente um prédio caiu. Ele caiu e matou muita gente. Então, os engenheiros, os arquitetos, eles fazem as suas juntas para definir qual foi a causa que levou à queda desse prédio. Então, na realidade, eles descobrem e com precisão a causa. É que os engenheiros e os arquitetos que planejaram o prédio, eles não planejaram fazendo alguns cálculos que aquele terreno, ele era um terreno movediço, era um terreno que tinha água ali. Então ele precisava fazer uma fundação mais profunda, ir mais fundo na fundação. Muitas vezes, para economizar dinheiro ou tempo, eles acabam fazendo uma fundação, o alicerce não tão sustentável, não tão seguro. Então, com o tempo, a água que está ali embaixo, ele está na beira da praia, vai afundando, afundando, afundando até cair. Hoje, a instrução que nós estamos recebendo é do verdadeiro engenheiro, é do verdadeiro arquiteto, é do verdadeiro construtor. Se você tem o engenheiro, o arquiteto e o construtor, você é o próprio material que está sendo usado para edificar o que vai te salvar. O resultado vai ser você, a sua família e aqueles irmãos dentro dessa arca, ou seja, participando do arrebatamento. Nós precisamos urgentemente, irmãos, urgentemente tomar uma posição. Não brinque com a sua eternidade. Não entregue a sua eternidade na mão de pessoas que podem causar um sério problema para você. Eu gostaria de ler com os preciosos santos ainda o livro de Apocalipse. Vamos começar então, Apocalipse, o capítulo de número 10. Perdão, Apocalipse, o capítulo 5, o versículo de número 10. Quero mais uma vez agradecer a você que está no Instagram conosco,
você que está no Facebook conosco, você que está no YouTube conosco, e aos santos que estão aqui na sala do Zoom, muito obrigado. Por favor, permaneçam, porque o Senhor precisa finalizar esse recado para vocês. Esse é o ministério de arrependimento e santidade das duas testemunhas de Apocalipse 11. Louvado seja o nome do Senhor. O foco desse ministério é apenas um. Primeiro, é preparar os santos para o arrebatamento. Irmãos, nós não temos nenhum foco mais na terra. Você pode dizer, mas vocês não pensam mais na terra, então nós não se preocupamos mais em pagar nossas contas, ou estudar. Irmãos, não é isso. Por favor, entenda. Nós não investimos, irmãos, nessas orientações. Já tem muitos que estão fazendo isso. Nosso encargo central, primeiro, é a volta do Messias. Segundo, é preparar os santos. A nossa visão e a nossa missão. A nossa visão é exatamente essa, é a volta do Messias. Nós não tiramos os olhos dessa visão. E a missão é preparar. Se você está nessa sala, nessas redes sociais, mais uma vez, eu faço um alerta para vocês. O conteúdo do que eu estou falando é muito importante. A sua vida eterna é muito importante para Deus. A sua alma é muito importante para Deus. Deus está disposto a fazer qualquer coisa para ganhar a sua alma. O Senhor, ele decidiu pagar um alto preço por sua alma. Ele está disposto a destruir todo o universo por causa da sua alma. Ele fez um grande investimento em cada um de nós. Por isso que a nossa alma, ela é importante para Deus. A nossa alma, ela é extremamente cara para Deus. A nossa alma é a nossa pessoa. A nossa alma é o nosso ser. A nossa alma é aquele que vai estar na eternidade com o Senhor. A nossa alma, o nosso espírito, o Espírito de Deus. Então nós temos esses dois elementos, a alma e o espírito mesclados. O espírito injetando vida na nossa alma. O espírito injetando vida para transformar a nossa alma. O espírito injetando a vida de Deus para conformar a nossa alma. Para nos fazer ser iguais a Ele. Em vida, em natureza, em santidade, em justiça e em temor. A nossa alma, irmãos, ela recebe esse corpo glorificado. Ela penetra a eternidade, porque ela é eterna. Você entende? Não existe uma alma que morre. Não creia nisso. A alma, ela não pode morrer. O espírito, ele não pode morrer. Nós estamos vendo aquela parábola do rico e Lázaro. Depois que eles findaram, terminou a sua vida nesse corpo, eles seguiram vivendo em outro lugar. Eles passaram para outro lugar. Mas um está nos céus, no paraíso, e o outro está no inferno. A vida continuou. A vida seguiu. Mas nós vamos ver no final dessa ministração sobre a Nova Jerusalém, mas vamos considerar um princípio também, que é o lago de fogo, a segunda morte. Então nós temos aqui Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Eu vou ler com os santos o 9 primeiro, Apocalipse 5, 9. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povos e nações. Com o teu sangue. Sempre não se esqueçam disso. O Senhor, ele não pagou nenhum preço para Satanás. A morte do Senhor, ela cumpriu as exigências de Deus. O preço que foi pago não foi para Satanás. O preço que foi pago foi para o próprio Deus, para a justiça de Deus, para a purificação do nosso ser completamente, para o aperfeiçoamento
da nossa santidade completamente. Oh, irmãos, que coisa preciosa. E aqui mostra o foco, o sangue e a compra. Eu não tenho tempo de desenvolver esse ponto. O 10. E para o nosso Deus os constituístes rei e sacerdote e reinarão sobre a terra. Nós vamos também falar do reino. Pouco tempo, mas queremos tocar e reinarão sobre a terra. Você que está nos ouvindo em todas as plataformas, a meta do Senhor é nos introduzir dentro da eternidade para nós reinarmos por um período de 1000 anos. Oh, irmãos, isso fala de um governo santo. Não tente entrar nos céus em pecado, você não vai conseguir. Não seja um brincalhão, por favor, não brinque comigo. Não brinque comigo, por favor. Não brinque. Vamos ser sinceros. Se há pensamentos sexuais na sua mente, há pensamentos de lascívia, se há cobiças, as cobiças que estão relacionadas com a área sexual, ou a área de bens nessa terra, olhar para carros, para casas, para canetas e cobiçar. Se há essas concupiscências ativas e você não tem tratado, você está amando isso aí, a sua mente ainda está muito corrompida e você não está fazendo nada para sair. Você não está pedindo ajuda. Por favor, não brinque comigo. Não brinque. Eu quero ser bem sincero, você não vai conseguir. É necessário uma mudança radical. É necessário uma mudança, e isso começa pela renovação da sua mente. Você precisa decidir o que você vai pensar. Você não pode deixar que toda concupiscência e cobiça, ele afeta a vida de Deus em você. Essas coisas, elas entram pelos olhos e ela mata o Espírito de Deus. Ela destrói a tua santidade. Esse é um aspecto de pecados cruéis, letais para aqueles que querem ser arrebatados. O segundo está no aspecto do orgulho, da rebelião. Oh, irmãos, esses são pecados, nós ainda tratamos do orgulho, a rebelião, a idolatria é um outro extremamente forte. E a cobiça são pecados terrivelmente que alguns deles nem com o sangue de Jesus são tratados. Precisa realmente da cruz de Cristo. Não brinque com a sua eternidade. Tem que tratar com todas essas coisas. Você precisa ser sincero. Peça ajuda. Se você tem alguma adição, mas eu bebo. Irmãos, se você bebe, eu estou bebendo, eu bebo vinho, eu bebo cerveja, eu bebo isso. Desculpa, irmãos, eu não vou mentir para você, você vai ficar com o anticristo. E eu vou dizer uma coisa, depois que ficar, a bebida vai desaparecer. Eu estou fumando. Irmão, você vai ficar. Então, os vícios que hoje você tem e você não quer largar, quando chegar naquele período, você vai largar, porque não vai ter esses produtos lá. Vai acabando, 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 até não ter mais nada. Lá você vai deixar, mas já é tarde demais. Então, foque na tua santidade. Ninguém entra sem santidade. Alguém pode dizer, não, mas eu vou viver como eu quero hoje, lá, quando eu entrar nos céus, eu vou ser santo. Não seja um brincalhão, por favor. Por favor. Deus, ele não pode permitir o pecado entrar na eternidade, tampouco a rebelião. O último rebelde que entrou, que estava nos céus, ele se rebelou, foi Lúcifer, e ele foi expulso de lá. E o sangue do Filho de Deus, ele entrou na eternidade para purificar aquela rebelião. Porque a eternidade teve problemas por causa daquela rebelião. Deus não vai permitir mais rebelião entrar nos céus. E eu vou dizer outra coisa mais forte. Até a terra, quando nós chegarmos para ver a Nova Jerusalém, ela vai ser destruída
Porque a terra, irmãos, vai ser destruída e o Senhor vai trazer um novo céu e uma nova terra. Porque o pecado que entrou nessa terra, ele contaminou a terra de tal maneira. O sangue de quantos foi derramado nessa terra? O pecado de quantos está nessa terra? Depois dos 1000 anos, Deus já não pode mais usar essa terra. Depois dos 1000 anos, Deus precisa trazer um novo céu e a nova terra. Essa terra vai se tornar somente, irmãos, o lago de fogo. Aqueles que gostam da terra, eles vão ficar aqui eternamente. O lago de fogo, irmãos, vai ser aqui. Então eu estou pedindo, eu estou rogando para você, a sua santidade é o padrão para você entrar. Troca amizades. Amizades que estão te danificando. Amizades que trazem você para a terra. Amizade que traz você para a carne. Amizades que levam você a duvidar de Deus, ou até mesmo de edificar a verdadeira arca. Troca com isso. Corta. Você precisa ser duro agora. Seja duro. Não deixa ninguém te influenciar. Seja influenciado apenas por a eternidade. Você precisa ter uma meta. Você tem que ter uma meta e você trabalha por isso. A sua eternidade, você precisa estar claro disso. Hebreus 11, essas pessoas deram a sua vida. Elas estavam dispostas a morrer, e elas morreram por uma promessa que Deus tinha feito para eles. Por uma cidade que eles não viam. Você olha aqui nos Estados Unidos, quantas coisas bonitas há aqui, mas nenhuma dessas coisas pode entrar no nosso coração. Na sua cidade, quantas coisas bonitas há? Nada disso pode entrar no seu coração. Ah, a minha casa, o meu carro, puxa, os móveis que eu tenho, as flores, o meu jardim é tão bonito. É o momento de você já parar de falar isso. Porque o que está te esperando é superior. Se você ainda está muito apegado às coisas dessa terra, amando as coisas dessa terra, os passarinhos cantam tão lindo, eu amo meu jardim, eu amo os meus cachorros, o Senhor vai dizer, então você vai ficar com eles. Fica com eles. Quando o Senhor está dizendo, arruma casa, porque você vai sair daqui, arruma casa, você tem que ir embora. Você vai embora, você já precisa começar a sonhar com a casa nova que você vai ter, com o lugar novo que você vai entrar. Olha e considera o que você tem visível, já como um refúgio. Isso aqui, para mim, eu estou usando, Senhor, mas não tem muito valor. Irmãos, quando nós vamos almoçar aqui em casa, eu, a minha esposa e a minha filha, primeira coisa, Senhor, nós te agradecemos por essa refeição. Mas, Senhor, por favor, essa não é a verdadeira refeição. Por favor, Senhor, nós precisamos entrar nos céus. Lá, o Senhor vai servir as verdadeiras refeições para nós. Irmãos, os profetas estão falando. Lá nós vamos comer as verdadeiras refeições. Tudo que eu estou fazendo aqui, irmãos, ainda que eu estou comendo, mas vai perdendo sentido para mim. Eu estou indo embora. Eu estou indo embora, então eu não posso ficar preso. Puxa, que comida boa. Olha, que maravilha. Eu nunca comi uma comida igual. Senhor, isso aqui, a melhor comida, não se compara com a que o Senhor preparou para aqueles que entraram. E eu quero entrar, Senhor. Eu quero ser servido lá. Vai transferindo a sua mente. Isso vai te fazendo você ser aperfeiçoado na santidade. Então a santidade vai se tornando algo precioso para você. Senhor, eu vou pagar um preço porque eu quero entrar. E aqui mostra o reino. Um aspecto importante do reino. Eu vou falar disso já agora na frente. Por favor, o meu tempo está já acabando. Vamos então rapidamente para Apocalipse, capítulo de número 20. Uau, como passa rápido. Mais uma vez, obrigado a vocês que estão em todas as redes sociais. Obrigado a vocês que estão aqui conosco na sala do Zoom. Essa reunião do altar aqui dos Estados Unidos. Mais uma vez, eu volto a dizer, esse é o ministério do profeta Elias.
o ministério internacional de arrependimento e santidade. Nós estamos focados na vinda do Messias, nós estamos focados em preparar a noiva. Então, vamos começar com Apocalipse capítulo 20, principalmente porque há muitos novos. Versículo 1 fala assim: eu não vou conseguir desenvolver tudo isso, eu vou passar por cima, porque eu preciso chegar na Nova Jerusalém. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Guarde essa palavra, 1000 anos. Então aqui, por meio da obra que está sendo feita na terra hoje, os 2 profetas do Senhor, quando o arrebatamento acontecer, eles vão para Israel, eles vão continuar operando com mais poder ainda. E o foco da obra dos 2 profetas, primeiro, é preparar a noiva. Segundo, é preparar os judeus para se encontrar com Deus. Mas a obra mais importante é trazer o encabeçamento universal. Guardem isso. Eles estão com uma vassoura. Quando eu me refiro à vassoura, eu não estou dizendo uma vassoura física, estou dizendo que eles têm a autoridade de Deus para julgar todas as coisas negativas e trazer o encabeçamento universal. Compreendem isso? Então não é uma obra pequena, é uma obra extremamente grande que eles estão fazendo. Muito, muito grande, muito grande. Eles não temem Satanás, eles não temem demônios, eles não temem os homens, porque eles vieram da eternidade com esse encargo. Entende? Não é simplesmente preparar a noiva, ou os judeus, não, é trazer o encabeçamento universal. Eu vou ler 2 versículos que eu considero importante, rapidamente, Atos dos Apóstolos. Abram sua Bíblia conosco, Atos capítulo 3, apenas um versículo, o versículo 21. Atos 3, 21, ao qual é necessário, preste atenção, é necessário que os céus o receba, até a restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então nós temos aqui, no capítulo 1 de Atos, o Senhor, ele ressuscitou, foi para os céus o recebeu. Isso é maravilhoso. Então nesse capítulo 3, está dizendo, é necessário que os céus recebam o Senhor, mas aqui está dizendo também que ele já não pode voltar para a terra até todas as coisas estarem em ordem, até todas as coisas aqui na terra ser restauradas. 2000 anos se passou, o Senhor está entronizado, mas é necessário que ele permaneça nos céus até o tempo de que todas as coisas sejam restauradas. Por favor, abram comigo o Salmo 110. Obrigado por estarem conosco, Salmo de número 110. É importante você receber esse conteúdo, é muito importante. Você precisa receber. Salmo 110, versículo de número 1. Essas são palavras finais. O arrebatamento pode acontecer agora enquanto nós estamos falando. E no final eu quero fazer uma oração por você. Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então o pai está dizendo para o filho, quando o filho chegou, quando ele foi entronizado, ele sentou. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O que quer dizer isso? É necessário que ele permaneça nos céus, até que todas as coisas na terra sejam restauradas. Qual é o ponto focal? Até que eu ponha os teus inimigos. Aqui mostra que esses 2 profetas do Senhor, eles vão, ao final da sua missão, colocar em ordem todas as coisas aqui na terra, para que o Messias possa voltar e reinar.
O Senhor, ele vai reinar 1000 anos. Mas para ele voltar, esses dois guerreiros de Apocalipse 11, que você conhece muito bem, e esses que estão aqui hoje entre os gentios, eles vão detonar as coisas negativas. As nações serão julgadas, os rebeldes serão julgados por eles. Ah, mas é o demônio que está fazendo isso. Não, irmãos. Nesse ministério, nós não consideramos demônios. Nesse ministério, nós não consideramos Lúcifer. Irmãos, a Bíblia diz que eles já foram julgados. Nesse ministério, nós não damos tanta atenção para esses bichos, não, irmãos. Nós damos atenção para o plano de Deus, para a agenda de Deus. Ela vai ser levada adiante. Então, voltando para o livro de Apocalipse, o capítulo de número 20, agora com mais sentido, Apocalipse capítulo 20, novamente o versículo de número 1, fala assim: então vi descer do céu um anjo que tinha na mão direita a chave do abismo e uma grande corrente. 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O 3, lançou-o no abismo, fechou e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco. Então, nós temos aqui a obra desses guerreiros, irmãos, é julgar todas as coisas negativas. Julgar Satanás. É bom você falar assim. Quando Satanás vir tentar contra você, contra a sua família, contra os seus negócios, o seu trabalho, a sua saúde, Satanás, aqui na Bíblia fala que você vai ser amarrado, você vai ser jogado no abismo por 1000 anos. Não venha me tentar, por favor. Saia fora. Você já foi vencido, sai. No nome de Jesus Cristo, sai agora. Você já foi vencido. O seu fim é esse daqui. Os 1000 anos você tem que estar no abismo. Agora, parte ainda importante, ler o versículo 4. Eu não tenho tempo de comentar, eu vou passando rápido. Apocalipse 24. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Oh, irmãos, quanta revelação tem aqui. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Novamente, guarde a palavra 1000 anos. Viveram e reinaram. Quer dizer, ressuscitaram durante, para governar por 1000 anos. Então, nós temos a chegada nos céus. É a primeira etapa daquele grupo. O arrebatamento, ele vai nos dar essa certeza. Quando o grupo ele é arrebatado, quer dizer que ele não vai experimentar a morte. Não vai experimentar a morte. Mas os que ficarem, aqui fala que eles vão experimentar a morte. Nesse grupo, do versículo 4, alguns deles que não aceitaram a marca do anticristo, não são muitos, irmãos, são poucos. Eles vão ser decapitados, vão ser assassinados, então eles sobem, mas são muito poucos. Eu volto a dizer, os 2 profetas do Senhor viram pastoras, eles estiveram no futuro que por causa da comida, irmãos, aceitavam a marca. Os cristãos de hoje em dia que estão fazendo a arca com madeira, feno e palha, eles não vão suportar a pressão, irmãos. Eles não vão aguentar o estômago. Eles foram treinados para não jejuar. Acho que você já ouviu isso. Ah, para que jejuar? Ninguém precisa jejuar. Jejum é religioso. Isso aí é religião. Quando chegar lá, vão ser obrigados a jejuar, porque não vai ter comida. Aí já é tarde demais. Irmãos, naquele tempo, na grande tribulação, de acordo com a Bíblia, irmãos, as crianças vão se tornar comida dos adultos. As crianças vão se tornar comida dos adultos. Não brinque com isso. Aí uma faixa vermelha, o Senhor está dizendo, não passe, não ultrapasse.
não passe. Se nós perdermos o arrebatamento, acabou para nós. Acabou. Não tem coisas boas depois. Ser alguém que chegou decapitado. Então, por que perder a cabeça? Porque hoje o Senhor, ele quer encabeçar você. Hoje o Senhor quer colocar no seu coração e na sua cabeça que os dois profetas estão na terra e você não quer ouvir. Você não aceita. Você está ouvindo mentiras, mais mentiras, você faz comentários terríveis contra os santos. Então, perder a cabeça quer dizer, você não aceitou eu te encabeçar nessa era da graça. Você vai perder a cabeça se você quiser ser um vencedor. Ou você perde a sua cabeça hoje, ou você vai perder na outra dispensação, se você quiser herdar. Caso contrário, receber a marca do anticristo já é vender a alma para o inferno e para o lago de fogo. Então, nesse ponto aqui, agora, nós vimos também o versículo de número 11, ainda Apocalipse 20, 11. Estou fazendo um resumo rápido, meu tempo já está finalizando. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé. Quando fala postos em pé, quer dizer que eles ressuscitaram. Eles estão diante do trono branco. Postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outros livros, e o livro da vida foi aberto. Então, nós temos o livro da vida, é um. Livros é outro. Então aqui fala, se abriram no plural livros. Isso fala de obras, do viver, tá certo? Esses livros foram abertos. Agora, para entender melhor, o 15 fala assim, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Quando a gente está na apostasia, o foco é, isso aqui é para os ímpios. Não vai acontecer comigo, vai. Eu estou afirmando para você, vai acontecer. Se nós perdermos o arrebatamento, esse que fala com vocês, se eu perder o arrebatamento, a primeira coisa que vai acontecer, o meu nome vai ser apagado do livro da vida. Eu vou repetir, se eu perder o arrebatamento, o meu nome é apagado. Segundo, esse período chama-se período das trevas exterior, do ranger de dentes. Por quê? Porque as duas testemunhas, elas precisam trazer o encabeçamento universal. Então, eles precisam julgar as nações, julgar os rebeldes. Esse não é um período que Deus, ele vai ter filhos aí. Não creia nisso. Quando você lê o capítulo de número 18 e 19 de Gênesis, Abraão perguntou para Deus, acaso o Senhor julgaria os justos e os injustos juntos? O Senhor falou, não, eu não vou julgar. Por isso que ele tirou primeiro Ló, e depois ele julgou quem ficou. Então, primeiro ele vai tirar um grupo no arrebatamento, depois ele vai julgar. Todos os que ficarem, inclusive as crianças, vão ser destruídas. Não brinca com isso. Então, todos aqueles que ficarem, a única maneira dele ser vencedor é ele se tornando a própria oferta. Jesus, ele foi para o altar, mas não foi valorizada essa obra. Então agora, naquele período, é ele que tem que ser a oferta. É ele que tem que ser assassinado. Se ele conseguir isso, ele entra. Ele vai entrar. Entende? Não pensa, aquele período não é o período da graça. Os judeus, que é o povo de Deus, eles vão entrar nos céus, muito deles mortos, porque não aceitaram a marca do anticristo, a maioria deles vão morrer. Mas o nome deles não estão no livro da vida. Compreende? E eles vão entrar, todos os cristãos hoje, que perdeu o arrebatamento por teimosia, por estar edificando a arca errada, vai acontecer a mesma coisa. Aquele é um período da lei,
é olho por olho e dente por dente. Acabou. Então aqui, aqueles que aceitar o sinal do anticristo, o nome dele, ele vai ser julgado aqui em Apocalipse 20:11. Não brinca com isso não, viu? Isso aqui é muito sério. Ele vai abrir os livros. O Senhor vai ver ele vai ver as obras dele. Por que as obras vão estar ativas? Porque o sangue não limpou. Porque eles não dependeram do sangue. Então as obras estão ali. Um pecado que ele cometeu há 10, 15, 20 anos atrás vai aparecer como se ele tivesse acabado de cometer. Então esses aqui, de todos os 6.000 anos que tem homens na terra, irmãos, vão ser julgados e lançados no lago de fogo. Depois, preste muita atenção, Deus precisa estabelecer 2 etapas. A primeira é, ele tem que terminar com essa era, essa dispensação. Por isso que ele finaliza com as 2 testemunhas, no final da 6ª trombeta, ele finaliza destruindo coisas negativas e trazendo o reino para a terra. Trazendo o reino. Depois, o Senhor vem com os vencedores. Montado a cavalo, capítulo 19, a partir do versículo 11 de Apocalipse. Ele vem, então, e julga, finalmente, os reis da terra naquela batalha do Armagedon. Em outras palavras, nesse momento, finaliza as coisas negativas. Os 1000 anos, ele só pode começar quando as coisas negativas da terra terem sido julgadas e já não existir mais. Então agora, quando começa os 1000 anos, é porque tudo que foi negativo já foi julgado, já foi condenado. Satanás, o falso profeta, quem mais? Podemos dizer o anticristo, eles já estão nos seus lugares. Satanás está no abismo, o falso profeta e o anticristo, ele já está no lago de fogo. Os cristãos que perderam o arrebatamento, que acabaram aceitando a marca do anticristo, já foram para o inferno, estão lá provisoriamente. Todas essas coisas negativas, então começam os 1000 anos na terra. Aí, aqueles que foram arrebatados, eles passam agora a governar a terra juntamente com Cristo por 1000 anos. Mas ainda não é o fim, porque o Senhor, ele não pode ficar com a terra. Ele precisa destruir a terra. Então eu vou finalizar com isso, acabou meu tempo. Apocalipse 21, por favor, rapidamente. Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então aqui mostra o primeiro céu e a primeira terra. Irmãos, você pergunta por que Deus, isso vai passar? Porque Deus, ele não pode ficar na terra mais, usar a terra por causa do pecado. O pecado destruiu a terra. O pecado é tão grave para Deus que depois dos 1000 anos, a terra vai se tornar só o lago de fogo. Ou seja, ele não pode, ele precisa de um novo céu. Em outras palavras, uma nova galáxia. Ou pode dizer um novo céu, um novo planeta, onde o pecado não existe. A morte não existe. A dor não existe. Tá certo? Mas vale bem vocês saberem que o arrebatamento vai nos levar direto para os céus. E quem conseguir ser arrebatado, ele vai governar a terra. Então, por causa do seu corpo glorificado, ele vai poder descer dos céus para a terra em milésimos e milésimos de segundo. Ele mora nos céus, mas o seu escritório vai estar aqui na terra. Bem palavras simples, porque o local de trabalho é na terra por 1000 anos. É uma nova espécie de vida governando a terra, juntamente com Cristo. Então, nós trabalhamos aqui e subimos, mas quando terminar os 1000 anos, então aí o novo céu e a nova terra. Então, nós cremos que essa casa nos céus, ela para, e agora nós vamos todos para Nova Jerusalém, a essa nova espécie de vida. Homens glorificados, Nova Jerusalém, vida eterna.
E aqui, irmãos, é eternamente. E eu ainda quero ler com os irmãos, que eu considero muito importante, o versículo 8, Apocalipse 21, 8. Esses versículos nós lemos com o profeta Elias na sexta-feira, no domingo. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes. O que é um covarde? Eles definiram muito bem. Irmãos, eu vou acrescentar algo a mais. Se você não gosta de pagar um preço para ser santo, você é um covarde. Se você não gosta de... Eu tenho vergonha das pessoas me criticarem. Se eu sair da onde eu estou e passar a me reunir no ministério de arrependimento e santidade, todos vão me criticar. Você é um covarde. Você está vendendo a sua eternidade. Então ele fala, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. E parte que lhes cabe será o lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, quando fala segunda morte, aí você me pergunta, mas a alma morre? Não, irmãos. Aqui nós temos o lado positivo e o negativo. Nós temos o lado positivo, Deus está dizendo, eu quero passar a eternidade com vocês. É o positivo. O negativo, Deus está dizendo, eu não quero passar a eternidade com vocês. Então, na parte positiva, aonde Deus está o quê? A vida. Mas na parte negativa, onde Deus não está o quê? A morte. Então, quando fala que no lago de fogo vai ter sofrimento, o que é isso? É morte. Quando fala que no lago de fogo vai ter desespero, o que é isso? Morte. Quando fala que no lago de fogo vai ter tortura, é morte. Lá não vai ter amigos, é morte. Então, a morte, ela opera exatamente no lugar que não tem Deus. Por que a morte, ela opera hoje em nós? Todas as partes nossas que ainda não têm o Senhor, que o Senhor não mediu, ainda são profanas. E essas partes, a morte está operando. Então, a segunda morte é exatamente a ausência de Deus. É exatamente a ausência da presença de Deus. Isso é a segunda morte. Porque nós vamos ter uma tortura eterna. Nós vamos ter uma vida eterna cheia de tortura. Oh, irmãos, Pedro fala que o capítulo 3 de 2 Pedro, eu marquei para ler, mas eu não tenho mais tempo. Ele fala que os elementos abrasados, depois se você quiser ler, é bom você ler, ele mostra aqui o capítulo 3 de 1 Pedro, a partir do versículo 3, 1 Pedro 3, a partir do versículo 4, você vai lendo, ele vai mostrar aqui os elementos abrasados. Irmãos, caem sobre a terra, destrói tudo isso. Depois dos 1000 anos, a terra vai virar um caos. Aqueles que amaram a terra de tal maneira vão ficar aqui, irmãos. O lago de fogo. Você imaginou a terra sendo o conteúdo da terra, o miolo da terra, o centro da terra? Os cientistas sabem que é fogo. Você pensa quando isso, ele não tem mais o mar, não tem mais uma atmosfera, não tem vento, não tem nuvens, mas tem fogo, 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 fogo. Como aquelas cenas apocalípticas. Eles não têm para onde fugir. Para onde vai? As almas vão ficar em toda essa terra, sem árvores, sem vida. Só fogo, 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 sofrimento, sem água, por toda a eternidade. Irmãos, ninguém fala esse evangelho. O melhor para ter pessoas é falar um evangelho doce. Você vai ser vitorioso. Você vai conseguir. Deus vai te abençoar. Eu vou orar aqui e você vai ganhar um carro, uma casa. Nós queremos que você não busque isso em nós. Nós não queremos o teu dinheiro.
não queremos nada teu, nós queremos te ajudar para você ser arrebatado. Abandone o pecado. Por favor, abandone o pecado. Viva uma vida santa. É possível. Eu preciso finalizar com Apocalipse capítulo 7. Eu gostaria que vocês soubessem que esse capítulo 7 é o meu capítulo preferido de Apocalipse, a partir do versículo 9. É o meu preferido e eu vou ler do 9 até o 17. Irmãos, como eu choro. Eu sonho com isso aqui. Repetindo Apocalipse 7, do versículo 9 a seguir. Eu não vou comentar, eu vou apenas ler. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Eu disse que eu não vou comentar, mas eu preciso comentar. Quando fala grande multidão, então nós pensamos assim, então quer dizer que o arrebatamento vai ser uma grande multidão, que a Terra hoje tem mais ou menos 8 bilhões, que o arrebatamento vai ser então de 1 bilhão. Não. Essa multidão aqui já está aqueles vencedores que morreram desde Abel e mais os que foram arrebatados hoje. João viu eles juntos. Por isso é muita gente. Entende? Não pense que essa multidão é só os que foram arrebatados. Não. Isso é filme de Hollywood. O arrebatamento na Terra vai ser pouca gente. Irmãos, pouquíssima gente. O versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, e sabedoria e ação de graça, e a honra e o poder e a força seja ao nosso Deus. Aleluia! Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, cuida da sua vestimenta branca. Eu vou ganhar lá. Sim, mas se você não tê-las hoje, se há pecado em você, sujeira na sua vestimenta, vai ficar com o anticristo. Cuidado, sua vestimenta tem que estar branca 24 horas. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele, então, me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O verbo está no passado, lavaram suas vestiduras. A grande tribulação aqui se refere ao que os santos desse santo ministério estão passando. Rejeição em toda a terra, perseguição em toda a terra, difamação em toda a terra. Para se edificar a verdadeira arca, o sofrimento é muito grande. As humilhações, os comentários malignos e profanos. De onde eles estão vindo? Mas também tem aqueles santos que já dormiram, que já passaram uma grande tribulação. Desde que o homem existe, aqueles que conseguiram. O 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e serve de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos seus olhos toda lágrima.
Oh, que precioso. Uau. Senhor, eu não posso comentar isso. Eu quero finalizar fazendo um apelo. Você que está na sala do Zoom, você que está no Facebook, no Instagram, no YouTube, eu quero fazer um apelo. Você quer aceitar Jesus Cristo agora como seu Senhor e seu Salvador? Você pode dizer assim, eu já tenho Jesus. Mas você tem certeza que Jesus de fato entrou em você? Você tem certeza que ele está dentro de você? Se você não consegue vencer o pecado, você não consegue sair dessas coisas, você não pode dizer que o Senhor entrou em você. Alguém te enganou. Jesus, eu já fui regenerado, mas você não foi. Estou te afirmando como um homem de Deus. A pessoa regenerada, ela consegue vencer o maligno, ela consegue vencer a carne. Ela não vive em pecado. Então, eu quero fazer essa oração, ore comigo com fé. A oração precisa ser acompanhada por fé no poderoso nome de Jesus. Feche os seus olhos e se você já recebeu, ore comigo também. Fale assim, poderoso Senhor Jesus, eu vejo que sou pecador. Eu reconheço a minha condição. Eu reconheço os meus pecados. Eu reconheço que sou rebelde, carnal. Senhor, eu reconheço que tenho fortes inclinações para o mundo, para as coisas desse mundo. Senhor, eu sou culpado de cada pecado que eu cometi desde que eu me entendo por gente. Tudo que eu fiz, o melhor que eu fiz foi pecar contra ti. Pecar contra os céus, contra o teu trono, contra a terra. Senhor, eu olho para a tua santidade e eu me vejo tão longe. Estou vendo os 1000 anos e eu me vejo tão longe. Estou vendo a nova Jerusalém e eu me vejo tão longe. Senhor, mas nesse momento eu me arrependo profundamente de cada pecado. Senhor, desde as profundezas dos meus ossos eu me arrependo. Tudo, Senhor, eu sou culpado. Tudo que está contra mim nos livros, eu sou culpado. Senhor, por isso eu me arrependo profundamente. E eu clamo agora o teu sangue sobre a minha vida. O sangue puro que possa me justificar diante do Senhor. Oh, meu Senhor, escreva o meu nome do livro da vida. Remova agora o meu nome do livro do inferno. Escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, eu não quero ter parte com Satanás. Eu não quero ter parte com a morte e com o pecado. Senhor, eu quero entrar no arrebatamento. Senhor, eu quero ser aperfeiçoado, Senhor, na santidade. Que o meu espírito possa ser aperfeiçoado hoje e que o meu espírito possa finalizar o aperfeiçoamento dele na eternidade, quando eu tiver a realidade de todas as coisas na tua presença. Meu Pai, eu almejo participar das bodas do Cordeiro, juntamente com o Senhor, juntamente com os teus servos e juntamente com os anjos. Eu te recebo agora como meu Senhor, no poderoso nome de Jesus. Fale comigo, amém. Eu te abençoo em nome de Jesus. Agora eu quero fazer uma oração por todos. Eu abençoo você, a sua casa, você que está nas nossas redes sociais, no YouTube, eu abençoo você. Eu abençoo você que está no Telegram, você que está no Instagram, você que está também conosco aqui no Facebook. Eu abençoo você no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu abençoo os irmãos do Zoom, as famílias que estão aqui no Zoom, que participam do altar, no nome de Jesus. Eu queria fazer um convite para você. Você que está nas nossas redes sociais, nós queríamos que você viesse participar conosco da sala do Zoom. Escreva para mim. Escreva e diga assim, eu quero participar da sala do Zoom. Nós vamos mandar o link para você, está bem na próxima reunião. Nós queríamos que você já estivesse aqui conosco, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, você pode, eu tenho o número do meu telefone particular, manda uma mensagem para mim, mande, tá? Aí nós queremos que você venha participar do Zoom. Nas segundas-feiras, nós temos reunião. E nós não só queremos que você participe nas segundas, mas queríamos
que você conhecesse um pouco mais do ministério. Nós temos reuniões diárias importantes para você, para sua preparação, para a sua eternidade, tá bom? Eu agradeço, muito obrigado você que está nas redes sociais, muito obrigado. Deus abençoe.